Muito boa noite. Vamos iniciar com os conteúdos. Lembrando que hoje é o último dia de conteúdos. Na semana que vem serão as aulas práticas. Aula prática virtual. Hoje nós vamos começar falando sobre os aspectos da aprendizagem motora e psicomotricidade, em específico, a força. Força pode ser compreendida como a capacidade que um corpo possui de exercer tensão contra uma determinada resistência. Porém, para entender tal conceito, é fundamental os estudos das leis de Newton. Capacidade motora que permite superar ou contrariar as resistências ao movimento, com base nas forças internas, por contração dos músculos, ações dos tendões e ligamentos, e forças externas, gravidade, atrito, oposição. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton compreende que um corpo tende a permanecer no mesmo estado que está, a não ser que uma força o influencie, ou seja, ele tende a ficar parado, a não ser que ele sofra uma força. Segunda lei. Ainda mais que a primeira, possui a força como principal elemento. Nesta lei, devemos imaginar inicialmente um corpo em repouso, sendo que sobre este corpo será imprimida uma força, a fim de movimentá-lo. Pensaremos em um movimento uniforme e retilíneo. Sabe-se que a alteração do movimento do corpo é diretamente proporcional à força impressa sobre ele. Isso nos mostra que uma força é capaz de alterar o estado de repouso de um corpo para um estado de movimento, ou ainda que uma força é capaz de alterar a velocidade do movimento de um corpo, tanto em aceleração positiva ou desaceleração. Terceira lei de Newton. Todas as três leis de Newton, a lei de ação e reação, ou seja, a terceira lei de Newton, é a mais conhecida de todas. Essa lei demonstra que sempre que uma força é aplicada sobre algum corpo, por exemplo, esse corpo gera uma reação de igual intensidade, direção e sentido oposto. Isso quer dizer que se um indivíduo empurra uma parede, por exemplo, a parede irá exercer uma força contrária a esse indivíduo, de igual intensidade e direção, porém em sentido oposto. Tipos diferenciados de força. Existem três tipos de força: padrão, atrito e explosivo. Padrão. É importante que você perceba que a força possui alguns padrões. Sempre que se imprime uma força normal, esta tende a agir no sentido de empurrar o corpo e impedir a interpenetração. Força de atrito entra em atuação quando dois ou mais corpos estão agindo entre si. São características dessa força, mesma direção e deslizamento, atuando de forma a resistir ao movimento. Um exemplo, você empurra a água, né? Quando você está dentro da água, você empurra, tem a força de atrito da água sobre você. Força explosiva. Capacidade de produzir uma grande quantidade de energia em um único momento. Existem vários testes que avaliam a força, sendo o dinamômetro o principal elemento utilizado para mensuração da intensidade da força muscular. É porque no dinamômetro, quando você vai realizar o teste, você faz uma contração rápida e forte e solta. Então ali, né, onde chegou o máximo da sua força, fica marcado no dinamômetro. Velocidade. E
Capacidade motora que permite realizar movimentos no mais curto espaço de tempo com máxima intensidade. Velocidade média é quando, em distância, um corpo se deslocou em determinado espaço de tempo, baseando no Sistema Internacional de Medidas, tem uma velocidade mensurada em metros por segundo. Resistência. Capacidade motora que permite realizar um esforço resistindo à fadiga física e psíquica e permitindo uma rápida recuperação. Capacidade de manter uma determinada tarefa por um longo período de tempo. Flexibilidade. Capacidade motora que permite executar movimentos de grande amplitude por si mesmo ou por influência de forças externas. Capacidade de realizar diferentes movimentos, tanto individuais quanto globais, dentro de um limite fisiológico, sendo que o retorno à posição normal, nenhuma estrutura pode ser prejudicada com lesões. Habilidades de estabilização. A estabilidade é um fator primário do desenvolvimento das habilidades motoras, sendo que apenas a partir dessa, outras habilidades são possíveis. Para o seu corpo, manter-se estável quer dizer assumir uma postura sobre a qual se tenha total controle, permitindo e liberando de... pessoal, perdão. Deixa eu voltar aqui. Permitindo a liberdade de estrutura que não são utilizadas na postura. Por exemplo, para se manter em pé, é necessário que os membros inferiores estejam em constante trabalho, porém os membros superiores e parcialmente o tronco devem estar livres para realizar diferentes tarefas. Habilidades de estabilização vêm lá das nossas primeiras aulas, quando a gente verificou a situação de bebês, naquele período de estabilização, onde ele aprende a se equilibrar. Está diretamente relacionado. Habilidades manipulativas, ou seja, aquelas apalpáveis, são descritas por distintos autores, Galahu, Gotani, como sendo habilidades de domínios que envolvam não apenas as mãos, mas também membros superiores, tronco e membros inferiores. São divididos em 3 estágios: inicial, elementar e maduro. Inicial, manipulação de objetos. Elementar, controle e domínio dos objetos, brinquedos, que possuem elementos psicomotores marcantes no ritmo, percepção espacial e corporal e coordenação. Estágio maduro, domínio completo de todas as habilidades. Habilidades locomotoras. Como o próprio nome já diz, ela é diretamente ligada à locomoção ou o deslocamento. Movimentos e fatores contextuais. Aqui já entramos no penúltimo conteúdo do livro. Fatores contextuais e movimento. Você já percebeu que uma das principais características do ser humano é o movimento? Você já notou quantos diferentes tipos de movimento existem? Já percebeu a íntima relação que existe entre manutenção da vida e o movimento? Microscopicamente, as células que compõem todo o seu sistema estão se movendo o tempo todo, do mesmo modo que o seu coração não para de bombear sangue para o seu corpo, em constante e incessante movimento, fazendo o sangue percorrer em alta velocidade e pressão para todos os locais. Associado ao sistema cardíaco, temos o sistema linfático, que mesmo mais lento que o anterior, nunca para de se movimentar. O sistema respiratório é também o sistema que não permanece parado, mesmo quando você prende a respiração.
Pequenas trocas gasosas ocorrem a todo instante dentro de seus pulmões, até que não consiga mais prender a respiração e acabe reiniciando todo o ciclo respiratório. O seu sistema renal permanece sempre realizando filtragem do sistema sanguíneo em constante micromovimentos, resultando finalmente o enchimento da bexiga, ao fim de iniciar posteriormente a micção. Os demais sistemas, como digestivo, digestório e nervoso, por exemplo, seguem no mesmo sentido, em constantes movimentos, demonstrando a sua vida estar intimamente conectada ao movimento. Ou seja, a gente não para, né? Seja sentado quieto ou dormindo, o organismo precisa trabalhar. Se ele parar, falecemos. Os movimentos do corpo humano são aqueles responsáveis por atos como marchar, andar, pular, correr, chutar, socar, bater, palmar, subir, escavar, levantar ou sentar-se em uma cadeira, entre outros. Esses padrões de movimento se dividem em três grandes vertentes: movimentos reflexos, automáticos, voluntários e relação com o meio ambiente. Esse assunto nós vimos na aula anterior, lembra dos reflexos que nós exemplificamos o patelar? Quando bate o martelinho, acontece o movimento de chute. Movimentos automáticos, aquele que você realiza mesmo sem perceber, como, por exemplo, quando você começa a andar, movimentar um braço para frente, um para frente e depois o outro. Voluntários, aquele que você tem a percepção. E em relação ao meio ambiente, vai de acordo com a situação. Quando você, por exemplo, está jogando voleibol, a bola vem para cima de você, você já sabe o que fazer. Quando você está jogando futebol, quando você precisa chutar no gol, você sabe a força e aonde tem que chutar para a bola chegar no local que você deseja. Organização temporal relativa. Temporal vem a organização em relação ao seu movimento e o tempo, né? Com um ritmo. Os movimentos de controle generalizado possuem elementos invariáveis e um determinado padrão de movimento e elementos variáveis. Elementos variáveis podem ser chamados ainda de elementos de superfície, pois não afetam a ideia central do padrão de movimento. Sempre que você estiver olhando para o mesmo movimento e compreender diferentes variáveis, observará os elementos variáveis da superfície que não alteram o padrão do movimento. Quando você está andando, por exemplo, aparece um degrau na sua frente, né? Comumente você continua o mesmo ritmo, mas você sobe o degrau, ou ultrapassa o degrau. Um buraco. Outro fator de grande importância a ser observado é que durante um determinado movimento, os elementos invariáveis, ou seja, aqueles que permanecem no mesmo modo, são de fato conhecidos como estrutura temporal fundamental e após alguns estudos foram chamados de organização temporal relativa. Nossa, Gritaria, né? Só um segundo, pois é. deixa eu parar com essa folha. Pronto. Agora acabou a folia. Que isso? Não, agora há pouco aqui estavam gritando, você não tem noção. Sério? Aí quietaram um pouco, agora volta ali, passando bem aqui na frente. Notícia ruim chega rápido, né? Já veio. Ó. Deixa eu continuar aqui, depois eu...
Vou repetir. Outro fator de grande importância a ser observado é que durante um determinado movimento, os elementos invariáveis, ou seja, aqueles que permanecem do mesmo modo, são de fato conhecidos como estrutura temporal fundamental. Após alguns estudos, foram chamados de organização temporal relativa. A organização temporal relativa, dita como os diferentes itens e elementos, assim como capacidades motoras, que compõem um determinado movimento, são proporcionalmente utilizados dentro da atividade, ao analisar um atleta realizando rebatidas com bastão de beisebol. A velocidade e amplitude diferente, é possível notar que a organização temporal das proporções de cada item no movimento foi aumentada ou diminuída em unidade. Ou seja, a mesma porcentagem de tempo gasta em cada unidade do movimento se tornou igual. Ou seja, ele vai rebater da mesma maneira, da mesma intensidade. Porém, a forma que a bola vem, ele precisa reanalisar como ele vai rebater. Porque ele se distanciou para jogar a bola de maneira diferente para o rebatedor. Uma outra sequência seria você arremessar a bola de basquete da linha de lance livre e depois arremessar da linha de 3. Percebe-se que a distância e a força utilizada será diferente. Dentro do estudo da organização temporal relativa, foi possível analisar que todos os padrões de movimento possuem limitações dentro de suas variantes, seja na força ou velocidade. Por exemplo, se você parar para analisar um indivíduo enquanto ele corre e o outro enquanto anda, você pode perceber que o indivíduo que caminha rápido, embora possa alcançar a mesma velocidade que o indivíduo que corre lentamente, não produz os mesmos movimentos. Grupamentos musculares diferentes, né? Tipos de contrações diferentes, porém parecidos. Lei de Fitts. Dentro de um determinado movimento, você já sabe que existem elementos variáveis e invariáveis. Fitts, por sua vez, analisou esses elementos, que esses elementos influenciam diretamente na eficácia de uma determinada meta. No seu estudo, foi analisada a variante velocidade e a eficácia precisão. Ele compreendeu que quanto mais rápido a execução de um determinado movimento, menor é a precisão. E quanto mais amplo o movimento, mais lento ele será. A lei de Fitts explica como o aumento da distância durante a realização de um determinado exercício, influencia diretamente na velocidade e logo na sua influência na precisão de um movimento. Isso daqui tem até um ditadozinho, né? Onde a pressa não há perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Transtornos psicomotores. Debilidade motora. O próprio termo já condiz, né? Debilidade. Vou limitar o movimento. Debilidade. Característica, estado ou particularidade do que é débil. Qualidade que não tem força nem vigor. Fraqueza, ausência de vontade, falta de discernimento para agir e tomar decisões que não consegue enfrentar. A psicomotricidade é o estudo do relacionamento e da interação do meio externo com o meio interno do indivíduo, ou seja, o modo pelo qual o intelecto é expressado pelo controle motor e interage constantemente com o meio. Logo, diferentes fatores podem estar deficientes nesse processo, sendo que alterações de elementos do seu controle motor resultam na debilidade motora. É de suma importância que você compreenda que uma alteração
alteração como a debilidade motora pode envolver aspectos da psicomotricidade. Não está limitada apenas para os aspectos motores, como o equilíbrio, tarefas motoras finas e o desenvolvimento de algumas atividades físicas e coordenação motora, mas também envolvida diretamente com diferentes distúrbios, como enurese noturna, sonolência excessiva, distúrbios sociopatas, distúrbios de aprendizagem, entre outros. Existem alguns tipos de debilidade. Vamos ver os principais. Paratonia. Isso é bem comum na nossa área. Quando o indivíduo ou criança apresenta paratonia, o primeiro item que você irá notar é a presença de rigidez de movimento, podendo ou não ser generalizado. O modo pelo qual a criança lida com o mundo acaba sendo pouco flexível, e assim a interação do intelecto por meio externo se dá de forma inflexível. Muitos são os testes existentes para identificar a paratonia. Você pode reproduzir um desses testes ao pegar uma criança pelo ombro e realizar um movimento de balanço no sentido lateral. O resultado é inesperado. É um movimento suave, livre, com boa amplitude. Já uma criança que apresenta paratonia possui um movimento restrito e em bloco. Sempre passa a impressão que algo está bloqueando o movimento. É como se na hora de você fazer aquele balancinho, né? Dois segura o braço, dois segura a perna ou segura só o braço. Quando você movimentá-lo, ele vai travar. Ele vai dando umas travadinhas. Inicialmente é uma paratonia. Sincinesias são caracterizadas por movimentos desnecessários. Quando uma criança apresenta sincinesia, ela tende a realizar movimento com membros que sequer participam da tarefa, como, por exemplo, ao pedir que ela arremesse uma bola com a mão direita, a mão esquerda pode realizar o movimento de abrir e fechar. Quando for solicitado que uma criança com sincinesia permaneça em um dos pés, devido a movimentos secundários, ela acaba caindo, desequilibrando. Aqui tem uma visibilidade clara de exemplo também. Não sei se vocês já perceberam, tem gente que quando está jogando futebol, principalmente meninos, eles tendem a forçar o punho. Fica com aquela patinha de coati assim. O movimento maior é com as pernas, mas não tem necessidade de dobrar as mãos. Vou mostrar aqui para vocês verem como que é ridículo. Ele fica com a mãozinha assim, ó. Ele tá jogando bola com o bracinho assim. Ah, sim. Agora eu vi, agora eu lembrei. Então, lembrou, né? O cara joga com a mão virada assim. Aí você fala, o que tem na sua mão aí pra você ficar com a mão assim? Deixa a mão normal. Se a gente não corrigir, ele acostuma. E nunca acaba. Então, queira ou não, a gente tem que comentar. Mas aí, como que corrige? Chama a atenção da pessoa nesse sentido? Sim, chama ele num canto e fala, ó, peraí, solta, relaxa a mão, relaxa, você tá contraindo o punho pra quê? Porque ele vai só contraindo e às vezes começa até a contrair os dedos. Então é necessário, sim, que você interfira. Através de conversa, eles vão se monitorando sozinho. Ah, sim. E quando uma pessoa vai apertar alguma coisa ou vai carregar alguma coisa e ela faz careta? Também é outro exemplo. Tem Ah, que ver se é? não é o Nossa, isso tique. Tem que ver se não é tique. Ah, Porque tem gente que tem tique. Tique é diferente. Mas eu acredito que seja uma pré-paratonia. tá. E tá fazendo alguma É coisa com precisão? sincinesia, perdão. Morde a língua, faz careta. Sincinesia. Você
utiliza um movimento desnecessário do que você estava fazendo. Perfeito. Por exemplo, Perfeito. também a gente vê muito no jogo de basquetebol. O cara arremessa, é até engraçado. Ele tá aqui. Você vê que ele arremessa, ele fica com a mão lá em cima, assim. Aí ele Sim, dá uma sim. balançada. Para que ele vai adiantar ele fazer isso aqui? Não vai adiantar nada, a bola já partiu. Mas ele faz. O jogador no futebol, quando o cara bate uma falta, alguma coisa, que é bola parada, ele chuta, ele fica enverga assim, torce o corpo. Sem cinesia. É um movimento desnecessário. E é bem comum isso, né? Bem comum. Porque se vê a todo momento. Desa... Você não percebe, mas realiza. Agora vamos para dispraxias. Dispraxia é um termo utilizado quando a psicomotricidade está comprometida devido a uma alteração do sistema nervoso central que impede o bom funcionamento das extremidades musculares finais, ou seja, nos movimentos do corpo humano. Popularmente, o termo dispraxia é conhecido como síndrome do atraso, devido aos seus movimentos lenificados e respostas que aparecem ocorrer sempre de modo mais demorado que o normal. Diferentes são as capacidades psicomotoras que podem ser afetadas por tal distúrbio. Entre elas, podemos destacar alteração no equilíbrio, organização espaço-temporal, coordenação motora fina, coordenação motora global. Aqui é mais comum, né? Ah, fulano é muito lento. Às vezes você joga Sim. uma bola para ele, mesmo ele te olhando, ele demora para reagir e segurar. Ou quando ele vai segurar, acontece algo subsequente, ele derruba a bola. Ou você fez um passe próximo, a bola bate nele e cai no chão, ele não consegue encaixar a bola. Então é uma dispraxia, porque ele ainda está lento. Na fase Perfeito. inicial de iniciação esportiva, você vê muito isso aqui, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes não é dispraxia, às vezes é porque ele não tem maturidade mesmo. Mas, como nós estamos falando de transtorno, passa a ser um transtorno a lentidão do indivíduo. Lateralidade. Isso todo mundo conhece, né, esse termo. Se fala muito. No nosso meio é muito utilizado. E mesmo assim ainda tem gente que tem dificuldade. Principalmente, às vezes, a dificuldade é só de saber o que é o esquerdo e o direito. Os Uhum. conceitos de lateralidade se desenvolvem de forma integral a partir da maturação dos centros neurosensitivos, juntamente com a determinação do hemisfério cerebral dominante, ou seja, destro, canhoto, ambidestro. Divide-se em lateralidade homogênea. Neste conceito, as diferentes regiões e estruturas do corpo se tornarem dominantes estão do mesmo lado, ou seja, assim como o indivíduo tem preferência por utilizar o membro superior direito, ele também utiliza o membro inferior direito, assim como ouvidos e olhos. Aquela situação, né? Parece que ele só desenvolveu uma região do corpo, só o lado direito, braço e perna direito. É comum quem é destro realmente chutar a bola com a direita. Normal. Às vezes até vira a cabeça para escutar com o ouvido direito. Lateralidade cruzada. Nesse conceito, o indivíduo não possui a preferência total por um lado do corpo, podendo utilizar o membro superior direito como dominante e, ao mesmo tempo, a perna esquerda. Aqui ele já diferenciou, né? Se eu Uhum. escrevo com a direita, mas chuto com a esquerda.
ou escrevo com a esquerda e chuto com a perna direita. E ambidestro, que é onde ele possui desenvolvimento dos dois lados, né? O contexto de ambidestro está no desenvolvimento do esquema corporal, permitindo que a criança se desenvolva com habilidades equivalentes, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do corpo. Vamos fazer uma pequena pausa. Eu que estou precisando dela hoje, peço desculpas. Tranquilo, professor.